Então, pessoal, aqui está a avaliação de vocês, né? É um exercício similar aos exercícios que eu passei, né? Ele não tem muita diferença, né? E nós temos aqui as vendas, o preço unitário e a venda bruta, né? E nós temos em janeiro, nós tivemos uma venda de 35% à vista e 65% a prazo, com o prazo de 20 dias. Em fevereiro, nós tivemos uma venda de 63.700, sendo 20% à vista, 80% a prazo, com o prazo de 40 dias. Vendas de março, né? Nós 70% à vista, 30% a prazo, com prazo de 20 dias. Tendo por base que as vendas são realizadas no dia 1º de cada mês e que a inadimplência é 7% em janeiro, 5% em fevereiro e 10% em março. Antes de eu começar a corrigir, gostaria de passar para vocês, né, uma questão, né? Então nós já vimos, eu vou só dar uma reforçada sobre as notas explicativas, né? Então as notas explicativas, elas demonstram situações que não estão expressas nas demonstrações contábeis, tá? Então, nós temos várias situações que necessitam de nota explicativa. Entre essas situações, nós temos, né, o que nós vimos que é a parametrização da conta provisão de devedores duvidosos, certo? Então, essa padronização de devedores duvidosos, ela necessariamente e obrigatoriamente, ela deve estar constando nas notas explicativas. O que vem a ser essa parametrização? Então, eu tenho lá uma venda a prazo, né, de R$100.000, por exemplo. Dessa venda a prazo, eu recebi apenas 20%, né? Então, eu recebi apenas 20%. Então, automaticamente, eu preciso provisionar, né? Preciso provisionar os 80% de possível perda, né? Então, olha só. Eu tenho essa venda, por exemplo, em janeiro. Eu tenho essa venda em janeiro de 2020, por exemplo, certo? Então, essa venda de R$100.000, ela foi feita em janeiro de 2020. Logo, todavia, eu recebi apenas 20%. Então, eu preciso provisionar uma possível perda. E eu preciso parametrizar. Ou seja, eu preciso ditar as regras que irão compor essa provisão. E essas regras, elas devem estar nas notas explicativas. Ou seja, a nota explicativa deve constar nota 01, por exemplo, a provisão para devedores duvidosos, certo? Então, a nota explicativa, pessoal, ela é uma demonstração obrigatória, tá? Então, não é apenas o balanço patrimonial ou a DRE que é obrigatória, não. As notas explicativas também são obrigatórias, né? Então, eu preciso colocar a Constituição, exemplo, né?
exemplo. Aí eu coloco a constituição da conta provisão para devedores duvidosos está com base em vendas não recebidas acima de 120 dias, por exemplo. Certo? Então, olha só, eu estou dando um parâmetro para a constituição da conta provisão para devedores duvidosos. Ou seja, todas as vendas a prazo não recebidas acima de 120 dias da data do fechamento do balanço, elas deverão necessariamente ser provisionadas com devedores duvidosos, certo? Então, a nota explicativa no aspecto provisão para devedores duvidosos, ela traz, né, essa possibilidade, ou seja, ela traz as regras da constituição da provisão para devedores duvidosos. E os lançamentos? Como é feito o lançamento da provisão? Então, o lançamento é bem simples. Eu debito despesa com devedores duvidosos, né? E credito provisão de devedores duvidosos lá no ativo circulante crédito. Ou seja, esse lançamento, pessoal, eu vou debitar despesa na DRE e creditar provisão para devedores duvidosos. Certo, Alex? Mas e se acaso o cara vir e pagar, né? Se o cliente vir e pagar essa conta, às vezes ele ganha na Mega Sena ou ele recebe um aumento lá e lembra, pô, tô devendo lá no boteco do Alex, né? Vou lá pagar ele, já faz 6 meses que eu devo, né? Já faz seis meses que eu devo. Então, automaticamente, eu preciso ir lá e recolher, eu preciso pagar essa conta dele. Ele vem e paga, né? Ele paga essa conta dele para comigo. O lançamento é muito simples, tá? O lançamento eu preciso fazer o seguinte: eu preciso fazer o estorno, né? Então, qual que é o estorno? O estorno é debito provisão, certo? De devedores duvidosos, lá no ativo circulante. E eu credito a despesa com devedores duvidosos lá na DRE. Certo. Agora eu preciso receber. Quando eu recebo, eu debito caixa ou banco, né? E credito duplicatas a receber, certo? Então essa é a lógica, tá? Eu preciso fazer o estorno primeiro. Então, primeiro eu estorno e depois eu recebo, certo? Recebimento. Então, sempre o lançamento eu vou provisionar com base no que os sócios, né? O que os donos da empresa parametrizaram, né? Eles vão ditar as regras, né, de provisão, certo? E depois eles vão fazer o lançamento da despesa, certo? E após isso, eles vão fazer o estorno, se acaso o cara ir lá e pagar a conta. Agora, eu vou perguntar para vocês o seguinte, olha só.
eu tenho uma conta de ativo, circulante, créditos. Eu tenho lá duplicatas a receber. Tenho 100 mil, né? Essa foi o nosso valor. Eu tenho lá menos provisão de devedores duvidosos. Tenho lá 80 mil. Esse foi o exemplo, né? Eu recebi 20%, então automaticamente eu provisionei 100 mil aqui. Beleza. E aí, tudo bem. Eu pergunto, esse lançamento da provisão, ele está indo de encontro, olha só, ele está indo de encontro com dois princípios básicos. Pessoal, o princípio rege toda a ciência. Toda a ciência, seja ela jurídica, seja ela contábil, seja ela financeira, seja ela administrativa, princípio rege toda a ciência. Então, olha só. Primeiro princípio, nós temos o princípio do valor original. Olha só. Né? O primeiro princípio é o princípio do valor original. O que diz o princípio do valor original? Ele diz que os fatos contábeis devem ser registrados com base em seu valor original, tendo como pressuposto documentos fiscais hábeis. Né? Documentos fiscais hábeis nós podemos ter nota fiscal, recibos, contratos, né? Então, olha só. Mas, Alex, por que a provisão para devedores duvidosos ela vai de encontro ao princípio do valor original? Eu vou explicar na prática. Olha só. Tá? Eu tenho uma venda, certo? De 100 mil reais. Com base no princípio do valor original, eu preciso fazer o registro da venda com base na nota fiscal no valor de 100 mil reais. Ok. Eu tenho uma possível perda de 80%. Por que que ao invés, olha só, por que que ao invés de eu lançar a provisão, né, nesse lugar aqui, por que que ao invés de eu lançar aqui, eu não lanço aqui direto? A duplicata receber, diminuindo 80 mil. Porque o princípio do valor original, ele me diz que os fatos contábeis devem ser registrados com base em seu valor original. Ou seja, a contabilidade não permite achismo. O valor original da venda é 100 mil reais. Então, ele permanece inalterado, certo? Ele permanece inalterado com 100 mil reais. Por quê? Com base na nota fiscal, a venda ela é 100 mil reais. Imagina, o contador ele tem um poder muito grande perante as empresas, né? E tanto é, pessoal, que assim, vamos supor que nós, né, como possíveis contadores, não, como contadores que somos, nós resolvemos mudar valores. Nada impede de mudar valor, por exemplo, de uma depreciação. A depreciação de um caminhão Mercedes é diferente de um caminhão Renault, certo? O Mercedes ele deprecia muito menos, que as peças são melhores e etc, né? Já o Renault, né, não é nem analogia, é só uma analogia, tá?
Então, o contador ele pode mudar os parâmetros da depreciação. Só que existe, né? Existe uma regra muito séria nesse aspecto, que nós somos os responsáveis técnicos pelas demonstrações das empresas. Então, a nossa assinatura, pessoal, a nossa assinatura que vai aqui embaixo, ela é um aval. Por incrível que pareça, o Código Civil nos classifica como avalista desses valores. Então, qualquer tipo de deslize, né? Às vezes por imperícia, às vezes por desconhecimento, ou às vezes por qualquer tipo de coisa, né? E nós assumimos o BO, tá? Nós vamos assumir a parte técnica é nossa. Então, se nós, né, mudarmos o valor da duplicação, nós não podemos, porque nós temos um princípio que não nos permite, tá? E outro princípio, né, que esse lançamento ele vai de encontro, é um princípio bem comum que eu gosto bastante desse, tá? Por ser uma pessoa prudente, tanto na minha vida pessoal, eu sou bem prudente no aspecto financeiro também. Então eu gosto muito do princípio da prudência, sim, porque eu sou do seguinte ponto. Quem guarda tem. É assim que funciona. E o empresário, o ser humano, tem mania de grandeza. Não tem jeito. Ele tem mania de grandeza mesmo. Então, o princípio da prudência diz o seguinte: no caso, né, em que pode haver situações parecidas, utilizar menor valor para o ativo e maior para o passivo. O que diz isso? No caso de situações parecidas, situações que possam, né, que possam acontecer, eu sempre devo utilizar menor valor para o ativo e maior para o passivo. A provisão para devedores duvidosos é exemplo clássico de menor valor para o ativo. Por quê? Porque ela está diminuindo a possibilidade de recebimento desse ativo. Ela está diminuindo o valor das duplicatas a receber, tá? Então, automaticamente, esse lançamento da provisão, ele está indo diretamente de encontro ao princípio da prudência, tá? O princípio da prudência, ele é bastante utilizado nas contas credoras do ativo, tá? Então, as contas credoras do ativo, elas vão, na maioria das vezes, de encontro ao princípio da prudência. No caso de uma depreciação, né, a depreciação acumulada, ela é um exemplo também, né, de observância do princípio da prudência. A conta provisão, né, devedores duvidosos, e as contas, pessoal, as contas de reservas de lucros. Por que as contas reservas de lucro? As contas reservas de lucro, elas estão lá no passivo, Alex. Mas o que a conta reserva de lucro tem a ver com a conta, com o princípio da prudência? Então, eu tenho lá passivo, patrimônio líquido. Eu tenho lá, por exemplo, um capital social de 500 mil reais. E eu tenho lá uma reserva de lucro. Reserva de lucro.
Aí eu tenho a legal, tenho a estatutária, tenho a de contingência, tenho a de expansão e tenho a de incentivos fiscais. Então, nós já sabemos o conceito de todas, né? Nós já estudamos. Só que por que a reserva de lucro ela é necessariamente, ela vai de encontro ao princípio da prudência? Porque lá na DRE, né? Eu tenho a DRE lá, eu tenho vendas menos custo. Tem um resultado. Essa é a minha lógica. Eu tenho 100 mil, tenho um custo, vamos jogar 50% aqui. Então, vou colocar de vermelho. E eu tenho um resultado de 50 mil positivo. Esse resultado automaticamente, ele vai para o sócio. Os sócios decidem, né, ao invés de distribuir esse valor por meio de dividendos, decidem colocar na reserva de contingência. Por exemplo, não, vamos fazer o seguinte, vamos constituir a reserva legal, né? A reserva legal aqui ela é 5%, 5 vezes 5, 25, né? Então eu tenho R$ 2.500, é a primeira a ser constituída, tá, pessoal? A reserva legal ela é a primeira a ser constituída. Por quê? Porque ela é a única obrigatória. Aí a partir dela que vem o percentual para as demais, tá? Diante da decisão dos sócios. Então, por exemplo, os sócios resolveram guardar aqui R$ 47.500. Não resolveram mais guardar em lugar nenhum. Vamos deixar aqui. Sem problema, tá? Ela não tem as outras, quem decide é o sócio. Então, pode decidir guardar o resto dos 50 mil do resultado aqui, ó, guardar nas reservas de contingência. Provisionamos a reserva legal, certo? 5%. E o restante os sócios decidiram que vão colocar na reserva de contingência. Não vão distribuir. Automaticamente, o valor do meu PL ele subiu, certo? Agora o meu PL é 550. Automaticamente, o meu passivo também subiu. Ele é 550 mil agora. Ou seja, eu aumentei o valor do meu passivo. E o que diz o princípio da prudência? Ele diz o seguinte, o princípio da prudência diz que, caso em que pode haver situações parecidas ou correlatas, utiliza-se menor valor para o ativo e maior para o passivo. Então, a constituição das reservas de lucro, elas vão de encontro direto ao princípio da prudência, tá? Então, ao invés da empresa colocar isso daqui lá em dividendos a pagar, né, e depois pagar, ela deixou esse valor, né, como reserva para a empresa. Ela deixou lá, né? Então ele aumentou o valor do meu passivo. Porque a empresa ela poderia ter feito isso daqui, ó. Ela poderia ter deixado aqui, ó, em dividendos a pagar. 50 mil, vamos supor, tá? Ela poderia ter deixado aqui, e aí quando entrasse 50 mil no caixa, ela pagava o sócio, debitava dividendos a pagar e creditava a caixa. Automaticamente isso daqui ia voltar para 500. Eu não ia ter ido de encontro ao princípio da prudência. Por quê? Porque eu aumentei o meu passivo, ok. Mas em contrapartida, de uma forma ou de outra, eu vou ter que pagar esse dividendo aqui. Porque os sócios vão querer receber esses dividendos oriundos do lucro, tá? Então, todas as reservas, seja ela legal
seja estatutária, seja de contingência, todas elas vão de encontro ao princípio da prudência. Tá? Pergunto para vocês. A questão do incentivo fiscal, né? A questão da reserva de incentivos fiscais, ela pode subir para cá, para dividendos? Vocês acham que essa conta de incentivos fiscais, ela pode subir para dividendos? Alguém se arrisca a me responder essa questão? Professor, repete a pergunta para mim, que eu estou com as minhas meninas aqui, eu não consegui entender direito. Então, olha só. Estou perguntando o seguinte. A conta, né? A conta reservas de incentivos fiscais, ela pode ser transformada em dividendos a pagar? Vamos supor que os sócios decidam, não, vamos pegar essa parte do incentivo aqui, ó, né, que seja 100 mil. Vamos supor que eu posso pegar essa parte de incentivo fiscal e eu vou distribuir para o sócio. Eu vou tirar daqui e vou distribuir para os sócios. Ela pode ser distribuída sim ou não? Ô, professor, essa questão aí é tipo do parque industrial aqui que o senhor falou, né? Isso. Digamos assim, durante os 10 anos da regra, ela não pode ser distribuída, mas depois que alterar os 10 anos da regra, ela pode sim ser incorporada e distribuída disso, não pode? Isso mesmo. Olha lá, uma boa observação. A reserva de incentivos fiscais, necessariamente, ela é da empresa, certo? Ponto. Só que nada impede, né, nada impede, desde que a empresa atendam às condições necessárias a esse incentivo, no caso, a condição de prazo, por exemplo, ela pode vender esse imóvel. Né? No caso do exemplo do parque industrial lá, né? Que é 5 mais 5. Depois de 10 anos, a empresa tem o direito, porque ela atendeu às condições daquele incentivo, passou aquela condição, que era o prazo, e automaticamente agora ela se torna proprietária, né? E ela automaticamente ela pode transformar isso em venda, vender, por exemplo, né, o terreno que foi oriundo desses incentivos fiscais, né? Então a questão é o seguinte: de praxe não pode distribuir para o sócio, certo? Mas se atendidas as condições necessárias para esse incentivo, ela pode fazer o que bem entenda com esse terreno, por exemplo, lá no parque industrial, né? Então, automaticamente, de praxe não pode. Mas se ela atendeu as condições, não tem problema nenhum ela fazer uso daquele imóvel que é oriundo do incentivo fiscal. Ou até mesmo, por exemplo, ela obter créditos de ICMS, por exemplo, né? Então, uma empresa, por ser determinada atividade, ela tem um incentivo fiscal. Só que esse incentivo fiscal, ele condiciona a empresa a esperar 5 anos para poder vender esses créditos, né, de ICMS. Então, passado a condição de atender, né, esse incentivo fiscal, ela pode transferir esse crédito ICMS para outras empresas, né? Tanto para filial ou até mesmo ela pode vender esse crédito de ICMS. Nossa legislação ela permite uma empresa A transferir o saldo de ICMS, por exemplo, para a empresa B, certo? Existem alguns pré-requisitos, mas a sistemática ela é válida. Eu posso transferir créditos, né? Só que as pessoas usam até de má fé, né? Inclusive, há uns 5 anos atrás, a própria Receita Federal, ela no seu site, né, no seu site nacional, ela postou essa questão que existiam algumas empresas, na verdade, várias empresas, várias pessoas que vendiam crédito de PIS e de COFINS,
para empresas que estavam devendo PIS e COFINS. Até aí, tudo bem, certo? É uma venda normal de crédito, um contrato. Ó, você me paga 100 mil e eu te dou 1 milhão de crédito. Ou não sei qual que é a sistemática, qual que é o percentual. Não sei como funciona. Mas, por exemplo, eu tenho 1 milhão de crédito CMS. Eu vendo esse 1 milhão, né? Eu vendo esse 1 milhão por 800 mil. Você não quer comprar? O cara vai ganhar 20% aí nesse 1 milhão brincando, o cara que compra, a empresa que compra. Então, para ele é vantajoso. Mas a própria Receita Federal, ela postou que existiam alguns espertalhões aí que estavam vendendo créditos podres. Ou seja, créditos que já estavam prescritos. Porque a nossa legislação tributária, ela dá o crédito, só que ela também determina o prazo prescricional. Vocês tiveram direito tributário, vocês viram que o prazo prescricional ele prescreve em 5 anos o direito de aproveitamento de crédito dos impostos. Assim como também prescreve em 5 anos o prazo para que a Receita cobre os impostos das empresas. Então, tanto para ela cobrar, quanto para nós recebermos esse crédito, nosso prazo é de 5 anos. Então aconteceu bastante. Inclusive, ela colocou até no próprio site da Receita essa questão. Ela deixou isso bem claro, que existia empresas vendendo esses créditos papéis podres, né? Então, vamos supor que esse crédito é oriundo de incentivo fiscal e a lei permite, né, permite vender esse crédito só daqui X tempo. Então, automaticamente, atingiu as condições, esse incentivo fiscal pode ser, essa reserva de incentivos fiscais, ela pode ser ou transferida para o sócio ou transferida para outras empresas, sem problema. Tá? Então, a questão, né, das reservas, todas as reservas, todas elas vão de encontro ao princípio de prudência, porque elas aumentam o valor, né? Elas aumentam o valor do passivo e como regra do princípio da prudência, é maior valor para o passivo e menor para o ativo. Ou seja, para que também não tenha, não tenha algum tipo de surpresa no futuro, né? Então as reservas, além dela ir de encontro ao princípio da prudência, ela também precave as empresas de eventuais surpresas desnecessárias, tá? Então vamos